Diz assim a palavra de Deus. Romanos 6, 1 a 14. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus? Fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Amém? Amém. Esse texto nos mostra o real significado do batismo. Lá em Romanos 5, de 20 a 21, ele diz o seguinte: a lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. O que esse texto nos ensina é que a nossa vida antes de Cristo era uma vida de total depravação. Era uma vida onde o pecado ele aumentava cada vez mais. A vida de um ímpio, o pecado não diminui. A vida de um ímpio, à medida que os anos vão se passando, o pecado ele vai aumentando cada vez mais em sua vida. No entanto, Romanos 5 nos diz que aonde abundou o pecado, aonde aumentou o pecado, aumentou ainda mais a graça de Cristo Jesus sobre nossas vidas. O verdadeiro cristão, então, aquele que se converteu a Cristo, aquele que agora entende que o seu pecado era grande, mas a graça de Deus é maior ainda, ele entende que um pecador, ele entende que é pecador, e entende que precisa da graça de Cristo Jesus. Ele entende que o seu pecado é tão grande, mas que a graça de Cristo Jesus, ela é maior ainda. Ele se arrepende dos seus pecados e crê que somente Jesus Cristo pode salvá-lo dos seus pecados. Hoje nós temos dois irmãos que entenderam isso e que, à medida que os anos foram se passando, entenderam cada vez mais. Entenderam que não eram cristãos e que a sua vida era uma vida em pecado, mas que entenderam que a graça de Cristo ela é maior. E por isso, nesse momento, eles serão batizados. Agora, depois do batismo, depois que uma pessoa ela é batizada, o que ela precisa fazer? Depois que uma pessoa ela crê em Cristo Jesus, como deve ser então a sua vida? É o que nós veremos então em 3 pontos sobre aquele que foi batizado.
Então isso serve tanto para você, que já foi batizado, tanto para mim, que já foi batizado, tanto para esses dois irmãos que serão batizados hoje, e que na verdade já foram batizados no Espírito, mas agora estão manifestando o batismo do Espírito agora de forma física também para os irmãos. Primeiramente então, versículos de 1 a 4. Aquele que foi batizado não vive em pecado, mas vive em novidade de vida. Aquele que foi batizado não vive em pecado, mas vive em novidade de vida. Olha o que diz, versículos de 1 a 4, novamente. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo Jesus foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. O que esse texto nos mostra, então, é que todos nós, que um dia fomos batizados pelo Espírito Santo, né, e hoje é só uma demonstração disso, todos nós que fomos batizados pelo Senhor, fomos batizados em Cristo Jesus, nós não podemos mais viver no pecado, achando que vivendo no pecado a graça de Deus vai aumentar. Então, Romanos 5, 20 a 21 diz, aonde aumentou o pecado, superabundou a graça. Aonde aumentou o pecado, aumentou ainda mais a graça de Deus. E aí o pensamento de alguns e até hoje, né, aqueles que vivem na hipergraça, aqueles que vivem o liberalismo, é acreditar que não, já que a graça de Deus aumenta quanto mais eu peco, então vamos continuar pecando. Vamos pecar ainda mais. Porque afinal, quanto mais a gente peca, mais a graça de Deus aumenta na minha vida. Mas aí Paulo diz o seguinte, de modo algum. Como que vocês podem viver no pecado, achando que a graça de Deus vai aumentar, sendo que vocês já morreram para o pecado? Vocês não vivem mais dentro deste pecado. Vocês não podem mais viver pecando. Então, todo aquele que confessa a Cristo como seu Senhor e Salvador, todo aquele que diz que é um pecador e que precisa da graça de Deus, entende que não pode mais viver em pecado. Entende que não pode mais viver pecando, porque agora ele está ressuscitado em Cristo Jesus. Assim como Cristo ressuscitou, agora ele também tem uma nova vida. É o que Jesus diz lá em João 3, ensinando para Nicodemos. O que ele diz para Nicodemos? Nicodemos, você precisa nascer de novo. E Nicodemos responde, como assim eu preciso nascer de novo? Não tem como eu voltar para a barriga da minha mãe e então nascer de novo. E esse é o pensamento de muitas pessoas que pensam assim, Deus, eu sou tão pecador, mas tão pecador, que para eu viver uma vida em santidade, é só se eu nascer de novo. E a resposta para você é, mesmo que você nasça de novo da barriga da sua mãe, você vai continuar sendo pecador. Não tem como você ressuscitar, como os espíritas acreditam. Os espíritas acreditam que tem a reencarnação. Então, quando você morre, você reencarna. E aí você pode reencarnar em uma pessoa melhor. E assim você vai melhorando a sua vida à medida que você vai se reencarnando. Mas não é o que Jesus está dizendo. Jesus não está ensinando sobre reencarnação. Ele está dizendo sobre ressurreição. É algo diferente. O que é ressurreição? É a pessoa que entendeu que agora ele está morto para o pecado e agora vive uma nova vida em Cristo Jesus. E é isso que o batismo simboliza. O batismo simboliza que a pessoa ela agora está morta para o pecado e vive uma novidade de vida. E é por isso que nós batistas representamos isso através do batismo da imersão, que é a ideia de você morrer e então ressuscitar. Segundo, versículos de 5 a 11. Aquele que foi batizado morreu para o pecado e agora vive para Deus. Aquele que foi batizado morreu para o pecado e vive para Deus.
Vamos ler então versículos de 5 a 11 novamente, que diz assim: Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Nós estamos, então, aquele que foi batizado, aquele que crê em Cristo Jesus, ele morre para o pecado. E essa morte, ela tanto é um marco em sua vida, naquele momento da conversão, e tanto diariamente. Diariamente, nós morremos para o pecado. A diferença é que nós temos a presença do pecado. O pecado, ele ainda continua em nós. No entanto, nós não temos mais nem o domínio do pecado, porque o pecado já não mais domina sobre nossas vidas, e não temos mais a culpa do pecado. A culpa do pecado, que é a morte eterna. Aquele que morre, então, para o pecado, ele vence a morte. A morte não tem mais domínio sobre aquele que morreu para o pecado, porque agora ele vive uma vida para Deus. No entanto, aquele que vive para Deus, ele está no domínio de Deus. E aquele que vive para Deus, ele sabe que ele viverá eternamente com Deus no céu. Desde agora até a eternidade, a nossa vida será e deve ser para a glória de Deus. Aquele que morreu para o pecado, então, ele vive eternamente para Deus a partir de agora. Nós não podemos pensar que nem muita gente diz, né? Não, pastor, quando eu estiver lá com meus 50 anos, 60 anos, quando eu estiver à beira da morte, aí eu vou entregar minha vida para Jesus, e aí eu já curti toda a minha vida, e aí quando eu chegar com 70 anos, eu entrego a minha vida a Jesus, e aí estou salvo. Né? Alguns pensam assim, deixa eu curtir um pouco a minha juventude, deixa eu curtir um pouco a minha vida, aí quando eu chegar com 60, 70, eu entrego a minha vida a Cristo. Esse pensamento é tolo, porque como Jesus diz, e se pedirem a sua alma hoje à noite. E esse pensamento é tolo, porque ele não sabe que curtir a vida é viver para a glória de Deus. E esse curtir a vida em pecado é morte, não é vida. Você viver em pecado, na verdade, é morte, é uma vida de condenação. Eu já vivi essa vida. Eu já fiz todas as coisas para tentar agradar ao meu coração. E era só morte, não é vida. Curtir a vida, então, é viver para a glória de Deus. E aquele que é batizado pelo Espírito, aquele que é batizado em Cristo, ele crê nisso. Ele crê que a partir de agora, ele deve viver a sua vida para a glória do Senhor. Terceiro, aquele que foi batizado não deixa o pecado reinar em sua vida, pois vive debaixo da graça de Deus. Aquele que foi batizado não deixa o pecado reinar em sua vida, pois vive debaixo da graça de Deus. Olha o que diz, versículos de 12 a 14. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida.
ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Aquele que foi batizado, aquele que crê em Cristo Jesus, então, ele não deixa o pecado reinar em sua vida. E aqui Paulo ele volta principalmente para os cristãos, para aqueles que foram batizados. A partir do momento então em que eu criei em Cristo Jesus, eu não posso deixar ser guiado, ser reinado pelo pecado com o meu corpo mortal, deixando ser guiado pelas minhas paixões, achando que, como aquele velho ditado de Satanás, que as pessoas dizem hoje em dia não, siga o seu coração, faça o que o seu coração deseja. Irmãos, esse é um conselho de Satanás, porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Nosso coração é corrupto, nosso coração é mau. Ele continuará sendo corrupto e mau se nós deixarmos ser guiados pelo pecado. Se nós deixarmos permitir, obedecer às nossas próprias paixões, a nossa vida ela será uma vida de morte. Nossa vida será uma vida de pecado. O que eu tenho que fazer então? O que eu tenho que fazer para vencer o pecado? Ele diz, versículo 13, não oferecer os membros do meu corpo ao pecado. Eu não posso oferecer os membros do meu corpo, não posso oferecer o meu corpo, a minha alma, para pecar, mas com pessoas que passaram da morte para a vida. E essa é a vida do cristão. Por que o cristão é diferente do mundo? Porque ele passou da morte para a vida. Agora, se o crente, ele diz, não, eu realmente sou crente, mas ele vive conforme o mundo vive, será que é crente mesmo? Será que é? É o famoso crente Raimundo, né? Conhece esse? Famoso crente Raimundo? Um pé na igreja, um pé no mundo. A realidade é que nem crente é. Porque se você tem um pé na igreja e você tem um pé no mundo, na verdade você tem o pé no mundo. Aquela velha história do homem que estava em cima do muro, e aí os cristãos do outro lado estavam olhando, sai rapaz, desça desse muro, vem para cá, vem para o lado de Deus. E o cristão ali alertando, sai desse muro, sai de cima do muro, vem para cá, vem para cá. E aí do outro lado do muro estava Satanás e todos os seus demônios. E aí perguntaram para Satanás, Satanás, você não vai fazer nada? Os crentes estão lá pregando o evangelho para aquele lá que estava em cima do muro. E você não vai fazer nada? E aí Satanás vai lá e responde, não, fica tranquilo. O muro é meu. O muro é meu. O que ele quis dizer? Que ficar em cima do muro pertence a Satanás. O crente Raimundo tem o pé na igreja e o pé no mundo, na verdade, já está no mundo. Ele não tem o pé na igreja. Então, aquele que é batizado não deixa o pecado reinar em sua vida. Ele vive em santidade, debaixo da graça de Deus. Ele vive para a glória de Deus e não vive mais em pecado. E essa é a vida de todo aquele que crê. É claro que a gente vai cair algumas vezes. É claro que nós vamos pecar aqui e ali. No entanto, ele não deixa ser levado pelo pecado. E quando peca, se arrepende. E quando peca, pede perdão à igreja, pede perdão aos irmãos e pede perdão principalmente a Deus. Ele vive de maneira irrepreensível. Ele é pronto para perdoar e pronto para pedir perdão. Ele se arrepende. Assim que alguém exorta, ele diz, você pecou. Ele então se arrepende e pede perdão. Isso é não viver debaixo do pecado. É viver para a glória de Deus. Então, primeiramente, aquele que foi batizado não vive em pecado, mas vive em novidade de vida. Aquele que foi batizado morreu para o pecado e vive para Deus. E 3,
aquele que foi batizado não deixa o pecado reinar em sua vida, pois vive debaixo da graça de Deus. Portanto, podemos então concluir que aquele que foi batizado vive em novidade de vida para a glória de Deus, e assim não vive pecando, pois morreu para o pecado e não deixa o pecado reinar em sua vida. Podemos fazer 3 aplicações então sobre o batismo. Primeiramente, o batismo ele é uma forma de confessar publicamente a todas as pessoas que agora você vive uma nova vida para a glória de Deus. O batismo você está confessando para todo mundo. Eu morri para o pecado e agora eu vivo uma nova vida. Eu saí da morte para a vida. Por mais que isso já tenha acontecido antes em sua vida, aqui você está publicando, está confessando publicamente às pessoas. Olha, isso aconteceu em meu coração. Agora vocês podem me chamar de irmão. Agora, de fato, eu sou um cristão verdadeiro, porque isso já aconteceu em meu coração. Ainda que tenha acontecido há muito tempo, não tem problema. Ainda que tenha acontecido quando você era criança. No entanto, aqui você está dizendo publicamente: eu confesso a Cristo como meu Senhor e Salvador. Segundo, no batismo, você faz um compromisso com a igreja e com Deus, de que viverá toda a sua vida, não deixando o pecado reinar em sua vida e deixando Deus ser o seu Senhor. Então você está fazendo um compromisso com a igreja, está fazendo um compromisso com Deus. Olha, eu vou viver a minha vida para a glória de Deus. Meus irmãos, igreja, eu estou comprometido com isso. E a igreja está dizendo para aquele que está sendo batizado: nós estamos juntos com você. Nós vamos te ajudar a ser um cristão verdadeiro. E terceiro, por meio do batismo, você agora declara que morreu para o seu pecado e ressuscitou com Cristo Jesus, na certeza de que um dia você irá ressuscitar eternamente e viver eternamente com Deus no céu. Você está dizendo: eu morri para o pecado, eu ressuscitei com Cristo, e eu tenho esperança de que um dia todos nós ressuscitaremos. Todos nós estaremos diante de Deus. Eu tenho esperança de que um dia esta igreja aqui estará reunida em um só corpo com milhares de igrejas no céu, que na verdade é uma só, que é um corpo de Cristo, onde todo povo, língua e nação estará reunidos a uma só voz, adorando ao Senhor, ressurretos por toda a eternidade, porque viveremos eternamente com Deus no céu. E essa é a esperança daquele que foi batizado. Ele morreu para o seu pecado e agora ele vive para Deus, na esperança de que um dia ele viverá eternamente com Deus no céu. Amém?